Diz assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Agora o versículo 13, agora o 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas serviu-vos uns aos outros pelo amor. 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Baixa a cabeça, por favor, e oremos. Senhor, Deus e Pai, mais uma vez estarei fazendo uso da Tua palavra, Senhor. Preciso da Tua misericórdia, da Tua graça, da unção sobre a minha vida, e que o Senhor possa me fazer lembrar de todas as coisas. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Louva a Deus pela vida do nosso grupo de homens. Deus abençoe a todos que se esforçaram para estar aqui nesta noite. Amados irmãos, nós vamos iniciar hoje uma série. Baixa um pouquinho meu retorno, Marcinho. Baixa um pouquinho só. Nós vamos iniciar hoje uma nova série que eu coloquei como título: Decisões que Curam. Decisões que Curam. Quando você lê o livro de Gálatas, você vai entender que Paulo escreveu esta carta com uma preocupação. Qual era a preocupação? Existia um grupo de irmãos dentro da igreja que queria que os irmãos não judeus ou gentios também praticassem a circuncisão. Mas isto já tinha sido discutido lá atrás, não é? Quando houve a primeira convenção, podemos assim dizer, e ficou decidido que os gentios não precisavam praticar a circuncisão. Mas aqui em Gálatas tinha um grupo de irmãos querendo de todas as formas que os irmãos não judeus, que nós chamamos de gentios, fizessem a circuncisão. E Paulo então ele escreve basicamente toda a carta de Gálatas preocupado em mostrar isto para os irmãos, que não tinha necessidade, que a lei se cumpre em uma só palavra, um preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vive brigando, né? Ele fala mordendo, devorando, ele condena isso e ele pede que os irmãos andem em espírito. O que esta carta pode trazer para nós, sendo que nós não somos judeus, né? Seríamos gentios, e nós não temos prática de circuncisão, não existe esse tipo de situação no nosso meio. Mas o que nós poderíamos dizer aqui hoje? Amados irmãos, ano após ano, nós começamos a perceber que surge igreja de tudo quanto é tipo, e não que elas não valem nada, não é nada disso. Mas, na verdade, hoje, quando você fala contra o pecado, quando você enfatiza a santidade, essas igrejas, elas não aceitam muito isso. Por quê? Porque normalmente, essas igrejas, existem lá pessoas que são grandes empresários, pessoas com muito dinheiro, e você vai perder um cara desse, você começa a falar, às vezes o cara é casado 5 vezes, o cara vive com uma mulher, mas não está casado, mas deixa o cara lá, e o cara, né? Então, vamos deixar, porque vale a pena, o cara tem um bom dízimo, é mais ou menos isso. Então, hoje, não se fala muito sobre isso, sobre pecado, sobre santificação, ter uma vida separada. As pessoas parecem que têm aversão a isso, porque isso espanta a gente, né? Mas a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. Então não é o pastor Ismael que fala, é a própria Bíblia que diz isto. Mas e para nós?
Assembleia de Deus, será que tem esse tipo de problema? E como tem? E como tem? E como tem gente dentro das nossas igrejas também, que não estão nem aí com o pecado, não estão nem aí com a vida dúbia que leva. Vida dúbia é uma vida aqui dentro e uma outra vida lá fora. Então Paulo, ele estava tentando mostrar para a igreja ali de Gálatas que eles precisavam de verdade ser curado. Curado do quê? Curado dos desejos da carne. Curado dos desejos de estar pecando, aquele pecadinho que ninguém vê, aquela coisinha que, sabe, não faz mal, não tem problema nenhum, então sabe como é que é? Paulo está preocupado em mostrar para mim e para você que nós precisamos ser livre. Pastor, eu sou livre, eu aceitei Jesus, eu sou livre. Será que você é livre? Você tem consciência de que você é livre? E quando nós falamos de ser livre, não é que você não tem mais as garras do inimigo na sua mão, não, é livre. E como ele fala aqui no versículo 5, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, ou seja, ele nos libertou para ser livre, viver uma vida livre. E vida livre é uma vida sem pecado. A vida livre que Paulo fala aqui, é uma vida sem ser vida dupla, lá e aqui. Você só tem uma vida, é a vida livre que Paulo está falando aqui. Eu até antes de vir para cá, tem a Bíblia Mensagem, e eu peguei o texto, só para vocês verem que bacana, ó. Cristo nos libertou para viver uma vida livre. Permaneçam nessa liberdade. Nunca mais aceitem sujeitar-se a nenhum tipo de escravidão. Não há dúvida de que Deus chamou vocês para uma vida de liberdade, mas não usem esta liberdade como desculpa para fazer o que bem entendem, pois assim acabarão se autodestruindo. Vivam nesta liberdade motivado pelo Espírito de Deus. Só assim vencerão seus impulsos egoístas. Irmãos, o que Deus quer falar comigo nesta noite, falar com você nessa noite? Com o advento da internet, não é? A gente dá a impressão que a gente tem um pouco mais de liberdade. A gente visita qualquer país que nós quisermos. Nós conversamos com qualquer pessoa do mundo inteiro, independente de você falar a língua daquele país hoje. Dentro dos nossos celulares tem um botãozinho que você aperta lá, e você fala com o cara que parece que você fala o idioma dele. Você fala o português, o cara está falando tamarim, que fala o chinês, como é que chama o chinês? Mandarim. Parece que o cara está lá na China falando mandarim, e você está falando português, o cara entende você e você entende ele. Então você hoje pode falar com qualquer pessoa do mundo. Você hoje vê o que você quiser, não é? Você vê o que você quiser. Eu lembro quando eu era jovem, que tinha aquelas revistinhas pornográficas. E não era colorida ainda não, era revistinha pornográfica branco e preto. Alguém lembra disso? Quem é desse tempo? Pois é, eu sou desse tempo também. E nós comprávamos a revistinha, tudo garoto, tudo menininho. E nós íamos escondido, todo mundo vê. Não era assim? Era assim. O dia que meu pai descobriu, bem, eu já contei para vocês como é que era meu pai, né? O pau comeu. Meu pai pegou aquela revista, ele falou: Estela, vê o que esses meninos estão vendo. Irmão, o pau comeu. Nós tomamos uma surra, até o Joel, que não estava lá porque era menorzinho, apanhou também. Então já apanhou, que é para saber o dia que pegar isso, vai apanhar. Então esse tema. Mas hoje, imagina, hoje eu preciso de revistinha nada, hoje eu abro o celular, eu vejo o que eu quiser, lá num canto ninguém vê, né? Minha mulher pode estar na cozinha lá, eu estou lá na sala, estou vendo o que eu quiser aqui. A hora que ela falar marido, ela nem sabe, não é assim? O que é isto? Isso é escravidão. Isso é falta de cura. Eu estou falando de algo terrível, mas existe outros tipos de doença
que muitas vezes nós temos e que nós não admitimos ser curado, não é? Por exemplo, orgulho, egoísmo, não é? Nós nos acharmos que somos alguma coisa, isso é doença. Isso é uma doença que precisa ser curado. Quando Paulo fala que Cristo nos libertou para uma vida livre, é que nós precisamos ter entendimento que o egoísmo não funciona mais, que a inveja não pode tomar conta da minha vida, não é? De forma nenhuma, que o orgulho não pode fazer parte da minha... Isso é uma doença, isso é algo que eu preciso me libertar. Se eu não me libertar disso, eu vou sofrer a vida toda e ainda vou para o inferno. Então hoje eu quero tratar com vocês exatamente sobre essa coisa, decisões que curam. E hoje o tema é decida ser livre. Livre é uma escolha de cura. E a escolha de cura aqui não vai depender do melhor médico da cidade. A cura aqui não vai depender de uma receita que os nossos velhos do passado tinham e dizia, faz isso, você vai ficar curado. Não tem aquele chazinho que eles falavam para a gente? Ó, faz o chá assim que você vai ficar melhor da gripe, não sei do que. Não tem esse negócio e funciona. Mas aqui não. Aqui não tem médico, aqui não tem ninguém que possa te ajudar, a não ser o Espírito Santo de Deus. Somente Ele pode te ajudar. Então, primeira coisa, para viver em liberdade total, primeira coisa que eu preciso, admitir que eu preciso de ajuda. Irmãos, quantas pessoas não admitem que precisa de ajuda? A pessoa vive mal dentro de casa, vive mal no seu ambiente de trabalho, vive mal por onde passa, né? Mas não admite que precisa de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Somos impotentes. Nós somos impotentes para controlar a nossa tendência de fazer coisas erradas. Paulo falava assim, olha, o que eu não quero eu faço. E o que eu quero eu não faço. O próprio Paulo disse isto. Ele tinha uma preocupação, porque ele tinha as suas tentações, e eu não quero aqui enumerar quais eram, porque a Bíblia não nos diz isso, mas dá a entender que era algo que ele não queria, e sem que ele quisesse, acontecia. Mas ele precisava de ajuda, como eu preciso de ajuda, como você precisa de ajuda. A nossa vida, ela é incontrolável quando nós não admitimos que precisamos de ajuda. Mas tem uma notícia boa. Deus ouve o nosso grito. Aleluia! Olha só o que o salmista aqui no capítulo 22 fala. Pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Então, espera um pouquinho. Quando você admite que você precisa de ajuda, Deus está com os seus ouvidos abertos para escutar o seu clamor, o seu pedido, aquilo que você precisa. E quando você busca de todo o seu coração, entenda que Ele vai te ouvir e vai te ajudar. Nós vivemos um tempo que nós temos que admitir que nós estamos muitas vezes quebrados, não é? E que nós estamos adoecendo, e que muitas vezes aquela coisinha que você acha que não é nada, não é? Você faz 10 anos que não fala com alguém, você passa por alguém e você nem olha na cara, mas você é crente e a pessoa também é, e está tudo certo. Irmão, o orgulho é uma atitude escravizadora. A pessoa orgulhosa, ela vive escravizada, e a Bíblia a condena. A palavra de Deus condena quem? O orgulho. Olha só, Provérbios 29 e 23. O orgulho pode significar o seu fim, mas a humildade irá prepará-lo para as honras. Oh, irmão, como é difícil. Difícil o quê? Deixar o orgulho. Não é não. Quando você busca ajuda, não é difícil. Mas quando você quer matar no peito e fala, deixa que eu resolvo, você nunca vai conseguir. Mas se você admitir que você precisa de ajuda, para Deus pegar o teu orgulho e jogar por terra,
Deus vai fazer isso aqui hoje. Você vai chegar hoje lá para os seus filhos, para os seus pais, para a sua mulher, para o seu marido, para alguém, e vai dizer: espera um pouquinho, eu quero ir para o céu junto com você. Vamos deixar esse negócio de orgulho para lá, vamos se abraçar, porque eu quero ir para o céu junto com você. Isto é possível, mas esta enfermidade só se cura com a ajuda de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 8. E Deus ainda acrescenta: eu condeno o coração orgulhoso, mas a minha graça abençoa o coração humilde. Irmão, joga por terra esse orgulho miserável que está te consumindo, que está acabando com você. Ah, pastor, mas o senhor não conhece a minha história, como eu vi, eu e a pastora terça-feira lá em Jaboticabal, um cara que falou: não, mas o senhor não conhece a minha história, e tal, e levantou da mesa e foi embora. Eu falei: meu filho, você não quer ser curado de coisíssima nenhuma. Quem quer curado, irmão, baixa a cabeça e fala: olha, pode ter sido massacrado, pode ter falado mal de você, mas quando você entende que você precisa colocar orgulho por terra, Deus começa a trabalhar na tua vida no nome de Jesus. Então a primeira coisa, eu preciso de ajuda, você precisa de ajuda. Segunda coisa, para viver em liberdade e ser curado, peça. Olha a palavra que vem depois: humildemente. Peça humildemente a ajuda de Deus. Por que eu coloquei humildemente? Porque tem várias formas de pedir. Sabe aquela coisa assim: pastor Eli, eu te perdoo, mas não faz mais isso, tá? Peraí. Aí, irmão, você não é assim que funciona, né? Leão, eu vou te perdoar, mas no que você falou, irmão, você não perdoou coisíssima nenhuma. Quem busca de forma humilde ajuda, alcança de Deus a vitória. Quem busca com humildade a ajuda de Deus, Deus até se levanta do seu trono para te ouvir. Tá? João 16, 24, Jesus diz assim: até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Não há nada que a presença de Deus não possa curar, nada, mas eu preciso estar com a minha vida ali, dizendo: Senhor, eu te peço hoje com humildade, e quando você faz isso, o Senhor te cura. Aquela mulher de 12 anos com fluxo de sangue, ela foi muito clara: se eu tocar na orla do vestido dele. Quando você fala assim: como é que é tocar na orla do... já vou ser curada? Isso demonstra uma coisa: humildade. Mas onde está a humildade aí? Ela não diz assim: eu só vou ser curada se eu tiver 1 hora com Jesus. Eu só vou ficar curada se eu olhar bem nos olhos de Jesus e falar: Jesus, me cura. Ou seja, eu vou ser curado do jeito que eu quero. Não. Ela falou: se eu tocar na orla, já estou bonita na parada. E não foi o que aconteceu? Exatamente isto. Exatamente isto. Jesus, ele declara o seu poder de forma extraordinária quando ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quando você admite o seu fracasso, nem que você esteja morto, você vai viver. É a Bíblia que diz isto. Agora, eu preciso, irmão, chegar diante de Deus com humildade. O que está faltando em pleno século 21, com toda, como diz o povo da antiga, essas modernagens que existe hoje, não é? A gente acaba ficando muito cheio de alguma coisa, porque a gente tem um carro bom, porque eu tenho uma casa boa, porque olha, o meu salário é um salário bom, eu posso comer nos bons restaurantes dessa cidade, então eu me acho alguma coisa. Irmão, desça e peça com humildade a ajuda de Deus, para Deus tirar do teu coração esse orgulho terrível que está te consumindo. Você precisa ser curado, irmã, você precisa ser curada. Tira isso do seu coração e faça aquilo que Deus está colocando, mas com humildade. Salmo 18. Que mundo hostil! Clamo pelo Eterno, grito para que Deus me socorra. Do seu palácio ele ouve a minha voz, ouve o meu grito. Chegou à sua presença
uma audiência particular. Essa audiência particular é aquilo que eu e você conseguimos de Deus. Pensou? Como é que é, pastor? Deus? Ah, mas tranquilo. Deus, Ele marca com você tranquilo, você tem uma audiência particular com Deus, a hora que você quiser. É só você chegar no seu quarto, na sua sala, não sei, onde você quiser, você fecha a porta e você fala com Deus a hora que você quiser. Mas como? Com humildade. Para você viver uma vida de liberdade, peça de forma humildemente a ajuda de Deus. Irmão, nós estamos se esquecendo de pedir as coisas para Deus. A gente quer resolver com os nossos braços. A gente quer resolver com o nosso advogado. A gente quer resolver com alguém que está lá em cima, um bom político. A gente quer resolver com aquele camarada que ele conhece todo mundo. Ô, irmão, para com isso. Comece a dizer, Senhor, olha, eu sou falho. Eu estou igual Paulo, tem dia que eu não quero fazer, mas eu faço. Eu venho humildemente, Senhor, pedir a tua misericórdia. Deus vai te escutar. Deus vai te curar. Eu não sei qual é a tua enfermidade no sentido espiritual. Eu não estou falando doença da carne, não. Sentido espiritual. Mas qualquer que seja ela, hoje o Espírito de Deus está aqui. Ele está aqui e ele depende só de você querer. E se você pedir humildemente, Deus vai te curar. E você sairá daqui hoje mudado e transformado pelo poder que é no nome de Jesus. Qual é o outro conselho que Paulo me mostra aqui? Aceite, humildemente, a ajuda de outras pessoas. Eu ministrei ontem uma palavra que eu já ministrei aqui em 2017, que nós precisamos um dos outros. Quando eu digo isso, eu não preciso de ninguém para cuidar da minha vida. Não, eu não quero cuidar da vida de ninguém, mas eu preciso da ajuda do irmão. Eu citei ontem na minha mensagem aquela parábola de Jesus, quando um grande homem que interpretava as escrituras pergunta, o que eu faço para herdar o reino de Deus? Aí Jesus conta aquela parábola de um homem que estava subindo para Jerusalém e os salteadores o pegaram, deram uma surra nele, roubaram ele, deixaram ele quase semi-morto. Aí passou o sacerdote lá, sacerdote, que é pastor, né? É os caras que estão na cabeça, você que é dirigente. Passou de largo. Viu, ó, por ali, ó. Nem tchum. Foi assim? Aí passou uma outra figura. Nem quis ver. Quando passa lá, né? Um outro homem que era um samaritano, se eu não me engano, ele trata daquele camarada e faz dele o que tinha que ser feito. Irmão, todos nós precisamos de ajuda. E quando eu falo precisar de ajuda, eu não estou falando financeiramente só. Eu não estou falando só de uma cesta básica, não. Eu estou falando aquela coisa de que nós podemos ajudar o nosso irmão com um período de oração, falando com Deus sobre o problema dele e dela. É você bater nas costas do teu irmão e dizer assim, meu amado, conte comigo, estou orando por você. Irmão, não tem coisa melhor, não é? Eu dei carona para o nosso irmão aqui hoje, e ele falando para mim, pastor, ele estava subindo perto da USP ali, ele estava com a Bíblia, eu não conhecia ele, lá da tua igreja. Aí ele falou, eu falei, que igreja que você é? Sou da sua, pastor. Então entra aqui, dei uma carona para ele. Ele falou, estava pensando no Senhor. Que bom, irmão. E eu tenho orado pelo Senhor pela madrugada. Tem coisa melhor do que isso? Não foi assim, irmão? Tem coisa melhor do que isso? O irmão é da nossa igreja de Santa Felícia há tantos anos, eu não o conhecia, talvez já tivesse até falado com ele, mas não consigo lembrar de todo mundo. E ele falou, pastor, eu estava lembrando do Senhor hoje, e eu tenho orado pelo Senhor pela madrugada. Irmão, ganhei o dia. Ganhei o dia. Então, eu preciso, humildemente, louvar a Deus pela vida do irmão e falar, muito obrigado, irmão, continua nessa pegada que eu preciso. Por quê? Tiago capítulo 5, aquele texto que a gente conhece, eu também peguei na mensagem, porque foi muito legal.
Vocês estão sofrendo? Orem. Sente-se bem? Comece a cantar. Estão doentes? Chama os líderes da igreja, os presbíteros da igreja, para orar por você, ungir em nome do Senhor. Façam disso uma prática comum. Olha só. Confessem seus pecados uns aos outros. Orem uns pelos outros, para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. Eu confessar meu pecado para o irmão Antônio? Eu não. De jeito nenhum. Não dá não. Se o irmão Antônio é um homem de Deus, eu vou confessar meu pecado para ele, ele vai orar por mim e vai falar com Deus só. Ele não vai falar com a mulher dele, não vai falar com os filhos, ele não vai falar com o vizinho, não vai falar com o irmãozinho que senta do lado. Não, ele vai ficar eu e ele. É assim que crente faz. É assim que crente faz. Agora, eu tenho que aceitar de forma humilde o quê? Ajuda. Pessoas, presta atenção nisso. Pessoas são instrumento de Deus para a restauração da nossa vida. Deus usa pessoas. Né? Deixa eu contar uma experiência que aconteceu ontem. Eu tinha um negócio com meu filho Mateus, e eu falei assim para ele: meu filho, escuta, irmão, isso aqui aconteceu, viu? Não é mentira não, tá? Filho, Deus vai chegar uma irmã na tua casa lá e vai dar um recado de Deus para você. Toda vez que eu via ele, falava: a mulher foi lá já? Não, ele não foi não, pai. Ele levando a brincadeira, né? E eu estava orando, sério. Ele chegava em casa, cruzava: filho, a mulher já foi lá? Não foi não. Hoje eu recebo uma mensagem dele: pai, a mulher veio. Dá glória a Jesus, irmão. Cheguei em casa e falei para a mulher assim: mulher, fala assim, teu marido é um homem de Deus. Ela não sabia. Ele falou: pai, não é que a mulher foi em casa? Sério. Pai, e ó, assembleiana, do coque, do roupão, e foi lá e levou um recado de Deus para mim. Eu falei: qual foi o recado? Só que o recado não foi o que eu queria, tá? A única coisa. Ele tirou um sarro de mim, que ele falou: pai, só que não foi aquilo que o senhor queria, tá? Mas Deus falou comigo e com a minha mulher. Eu falei: amém, então eu vou orar agora para ir outra. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque Deus usa pessoas para a restauração de vida. Deus usa pessoas para falar algo que você está esperando. Deus usa a pessoa para te aconselhar. Deus usa a pessoa para dizer: meu filho, ó, o caminho é esse aqui, você está indo pelo lado errado, entra por esse caminho aqui. E às vezes, esse irmão está cuidando da minha vida, ele está dando conselho, irmão, está querendo te ajudar. Receba o conselho, anda no caminho e Deus vai te abençoar de forma tremenda. Acabou. Deus usa pessoas para a restauração da nossa vida. Que mais? Não desista do seu processo de transformação pessoal. Veja só, não desista quando você não está curado completamente e tem aqueles pecadinhos, né? Aqueles pecadinhos bem pequenininhos assim. Isso aqui, esse pecadinho leva para o inferno. Esse que é o problema, né? O problema é esse. É um pecadinho, pastor. Então, mas ele leva para o inferno, irmão. Quando Jesus falou para Nicodemos: você tem que nascer de novo, Jesus fala aquilo e o cara ficou meio assim: que negócio que é esse? Né? E Jesus deixou claro que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Lá em Filipenses, ele fala que nós vivemos dia a dia melhorando. Quem começou a boa obra, aperfeiçoar até o dia de Cristo. Então, o crente não pode desistir do processo de mudança da sua vida. O que você fazia de errado ontem, você não faz hoje. O que você fez hoje, amanhã você já não vai fazer, até porque Deus está falando aqui hoje. Então eu não posso desistir. Quer saber de uma coisa? Não aconteceu do jeito que eu queria, eu vou jogar tudo para cima e que se dane. Irmão, aí você foi para o inferno. Não desista. Para você viver uma vida de liberdade, não desista desse processo maravilhoso de transformação pessoal.
O livro de Filipenses, o versículo 6, eu usando também a mensagem, fala assim: não tive a menor dúvida de que Deus, que iniciou esta grande obra em vocês, irá preservá-los e conduzi-los a um final grandioso, no dia que Cristo Jesus se manifestar. Olha só. Por que ser transformado é tão importante no processo de cura através da escolha da liberdade? Por quê? Primeira coisa, porque você se tornará cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. Por que ser transformado é tão importante no processo de cura através da escolha da liberdade? Eu quero ser livre. Porque quando você decide ser livre, todo dia você se parece um pouco mais com Jesus. Não foi o que Paulo mandou nós fazermos? De fato, Paulo dizendo, capítulo 2 de Gálatas, 20 e 21, de fato fui crucificado com Cristo. Meu ego não ocupa mais o primeiro lugar. Pouco me importa parecer justo ou ter um bom conceito entre vocês. Não estou mais tentando impressionar Deus. Agora Cristo vive em mim. A vida que vivo não é minha, mas é vivida pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, e eu não volto mais atrás. Olha só, eu estou lendo na Bíblia a mensagem aqui, tá? Olha que coisa maravilhosa. Eu não quero mais impressionar Deus, porque quem é que impressiona Deus, irmão? Ninguém impressiona Deus. De verdade, a vida que eu vivo não é mais a minha vida, é a vida de Cristo em mim. Por isso que eu preciso dia após dia ser semelhante a Jesus. Pastor, mas como é que se conversa? Ser semelhante, eu já falei 1 milhão de vezes aqui, que Jesus era como qualquer um de nós. Jesus, irmãos, era igualzinho você, igualzinho a mim. E para as mulheres, igual a você, ele tinha os mesmos desejos que você, irmã. Ele era homem, mas tinha os desejos de qualquer ser humano, de fome, de sono, de frio, de calor. Desejos, fossem eles de ordem carnal, Jesus tinha. Ele era um homem como nós. João diz que ele se despojou da sua glória. Era um homem como qualquer um outro. Quando ele diz que eu posso ser semelhante a ele está falando daquele homem lá que andou aqui durante 33 anos, mas especificamente 3 anos junto com os seus discípulos. Por que ser transformado é tão importante no processo de cura através da escolha da liberdade? Porque você será mais sensível à dor dos outros. Dor dos outros. Naquela parábola que Jesus contou lá, em Lucas, todo mundo passou de largo. O cara não quer nem saber dessa encrenca aí. Mas um não. Um falou, opa, peraí, deixa eu ver o que esse camarada tem na vida, que ele está sangrando. Parece que ele está morrendo. Então, quando me preocupo em ter uma vida transformada, eu vou ser mais sensível à sua necessidade. Você será mais sensível à minha necessidade. Quando você se parece com Jesus, você vai lembrar de Jesus chegando lá no poço e vendo um homem lá, que estava lá há anos. Você quer ser curado aqui? Eu quero, mas não tem ninguém que me joga lá quando o anjo passa, e eu então não tenho como ir lá, então espera um pouquinho, vou dar um jeito na tua vida. Curou o cara. Não foi assim? Tranquilo. Quando ele chega lá no Gadareno, o cara que estava cheio de demônio, ele deixou o cara cheio de demônio? Não, ele curou o camarada. Tranquilo. Por quê? Ele era sensível à dor das pessoas. Quando diz a Bíblia, Jesus chorou, por que ele chorou? Sentiu alguma dor? Não, ele chorou de compaixão do povo que estava escutando ele. O povo não estava entendendo nada, e Jesus chorou de compaixão, de dó. Então, quando você vive o processo de transformação, e ele é importante na sua vida, você se torna sensível, irmão. Oh, irmão, eu falo para você com toda sinceridade, viu? Se você é crente, segura essa aí que pode mexer com você, tá? Se você é crente, e você escuta uma música, e essa música ela é extremamente, que fala
de Jesus, e você parece estar escutando a música do Roberto Carlos, e às vezes você fica mais sensível à música do Roberto Carlos do que uma música que é uma música que fala de Jesus, tem alguma coisa errada na tua vida. Quando você escuta um testemunho, como nós escutamos aqui domingo passado, a irmã Maria está aqui hoje? Não está? Irmã Maria, mãe do Dinda, né? Ela quase morre. Deus teve misericórdia dela, ela estava praticamente morrendo, e os filhos socorreram e conseguiram ressuscitar ela. Bacana, glória a Deus. Mas ela contou outra coisa mais forte do que isso. Ela falou para nós aqui, irmãos, isso foi bênção, mas eu tenho coisa mais forte do que isso. Eu fiquei até preocupado. Falei, oi Jesus, o que essa mulher vai falar aqui? Ficamos preocupados. E aquele jeitão da irmã Maria, né, toda espontânea. E ela falou para nós, irmãos, tinha lá um parente meu que fazia 40 anos que não conversava com a irmã. Era irmã, Dinda? 40 anos que não conversava com a irmã. Já imaginou isso, gente? E Deus mandou ela para Minas Gerais. Vai para Minas. E ela foi. Eu fiquei sabendo hoje que ela foi com a tua irmã, né? E ela foi. Mas Deus estava conduzindo ela para lá para alguma coisa. E lá ela fez o que tinha que fazer. Daqui a pouco o seu irmão pega o carro, para em frente à casa da irmã, que fazia 40 anos, vai lá e se conserta com a irmã. Irmão. Isso aqui é mais milagre do que a ressurreição da irmã Maria. Porque se a irmã Maria tivesse batido com as 10, estava lá na glória, né? Estava com o Senhor Jesus. Mas aquelas duas vidas, se morressem, os dois iam para o inferno. Está entendendo? Então, eu preciso ser sensível à dor dos outros. Você conhece alguém que está sofrendo? Seja sensível. Você conhece alguém que está precisando de um conselho? Seja sensível. Por quê? Porque você passa por um processo de transformação, e esse processo ele é importante porque ele está te curando, e quando ele está te curando, você começa a se parecer mais com Jesus, você se torna mais sensível para com as pessoas. Que mais? Por que ser transformado é tão importante no processo de cura através da escolha da liberdade? Porque você será canal poderoso nas mãos de Deus. Canal poderoso na mão de Deus. Canal de quê? Que canal que é esse? Jesus deu uma ordem para mim, para você e para a igreja. Fazer discípulo. Só isso que ele mandou fazer. Eu já falei 1 milhão de vezes que ele não mandou fazer congresso de jovem, não mandou fazer congresso de mulher, ele mandou fazer discípulo. Não é assim? Não mandou fazer retiro de carnaval, não mandou nada disso. Mandou fazer discípulo. E a minha pergunta para te incomodar é: quantos discípulos você tem feito nos últimos anos? Responda para você. Quando você quer ser transformado, e este processo ele é importante porque você vai ser canal poderoso. O que Deus está falando aqui é que você será o homem, a mulher, o moço, a moça, que vai dizer para o moribundo, para o doente, para o miserável, para aquele que precisa, que existe solução para ele. Eu não contei aqui, vou contar. Contei na outra igreja já. A pastora estava em casa, semana passada, né? E quem sabe onde eu moro, sabe que eu moro, tem uma casa na esquina e depois é minha casa. E a casa da esquina, estavam pintando a casa. Tinha lá 2 sujeitos pintando. E o dia que ele acabou o serviço, um deles, que eu não sei quem é, nunca vi uma gordo nem uma magro, passava lá, cumprimentava eles, mas minha esposa está na cozinha, e da cozinha para a rua tem uma distância boa. E ela escuta um homem gritando. Mas não gritando de dor. Não. Nem de pedindo socorro. Pregando a palavra de Deus. O cara sai. Essa casa que eu estou falando fica numa esquina. E ele sai ali.
na esquina e começa a falar de Jesus. Irmão, minha mulher quase levantou a mão para Jesus de novo. Falou para mim, faltou pouco para mim lá levantar a mão, porque o homem pregou com uma autoridade que todos os vizinhos ali saíram para fora. Ela falou, olha, marido, eu quase que eu fui lá e aceitei Jesus, porque o homem pregou com uma autoridade, o homem pregou numa unção, o homem pregou com... que eu fiquei assim, nunca vi aquilo. E daí? Esse homem, que eu não sei quem é, nem ela nunca viu o camarada, ele é um canal poderoso na mão de Deus. Você é. Não, seja. Mas por que você não é? Porque você está precisando ser curado. Porque você não tem coragem. Porque você de verdade tem algumas coisinhas lá que você se preocupa. E eu vou falar então, sabe como é que é? Irmão, olha só o que Paulo fala aos irmãos de Tessalônica. Porque o nosso evangelho não chegou a você somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês e em seu favor. Ele fala que não foi só em palavra, mas no poder do Espírito Santo, com convicção. Foi o que minha esposa falou, que o homem pregava com uma convicção, num poder que todo mundo, o que esse cara tem? Ele semeou, ele falou. Talvez fosse o último dia dele, que ele terminou, porque depois ele não apareceu mais. Eu vi que era uma coisa bem pequena. Ele falou, eu não saio desse condomínio se eu não falar que Jesus Cristo salva. Todo mundo ficou impressionado. Até a irmã crente ficou impressionada. A irmã crente ficou impressionada. Imagina os vizinhos. Por quê? Sabe o que é isso? É gente que está se tornando semelhante a Jesus. É gente que é sensível àqueles que precisam de Jesus. É gente que quer ser canal poderoso de Deus. Irmão, em nome de Jesus, eu não quero aqui gastar o tempo, gastar as horas, falar para vocês e amanhã, passou desapercebido, mas que hoje eu esteja falando e amanhã você esteja remoendo esta palavra e dizer, olha, quem entrar no meu escritório, quem eu cruzar na fábrica, quem eu encontrar no comércio, eu vou falar que Jesus Cristo muda, que Jesus Cristo transforma, que Jesus Cristo é a solução do mundo, com guerra, sem guerra. Jesus é a luz do mundo, glória a Deus, porque o mundo jaz nas trevas, diz a palavra. Libertação, escreveu um grande escritor, libertação é você se submeter de bom coração à disciplina de Deus. Você entendeu? Quando você se submete à disciplina de Deus, você está liberto, porque você está o quê? Sendo disciplinado pela palavra e obedecendo. Pronto, isso é libertação. Quem é que liberta o homem? É a palavra de Deus que liberta o homem. Quem liberta, irmão, é a palavra. Vou falar mais. Você pode ver o paralítico andar, você pode ver o morto ressuscitar. Isto não é tudo, não. Não. Os discípulos estavam cansados de ver isso. E eles eram convertidos. Que convertido nada. Se converteram depois. Enquanto estavam com Jesus, 3 anos vendo tudo aquilo, convertido. Pedro era convertido na faca, eu digo, na espada. Não era assim? Tomé, eu só acredito se eu botar o dedo. Não foi o que ele falou para Jesus? E foi repreendido. O que aconteceu com os discípulos quando Jesus foi preso? Peraí, isso aí não, isso aqui é gente nossa. Se prender, ele tem que prender nós. Foi isso que os caras falaram? Cada um corre para onde está, meu filho. Vamos correr cada um. O que é isto? Falta de conversão. Eu já falei aqui 1 milhão de vezes, vou falar 1.000.001. Assista o filme de Paulo. Paulo o apóstolo. Acho que é isso o nome do filme, né? Assista lá. Os caras fazem a história não diz isso, mas Joséfo fala isto. Que fizeram um grupo para ir tirar Paulo da prisão. Os crentes, sabe, Paulo falou, pode parar com isso, deixa eu aqui. Vocês estão loucos? Mas como é que é isso? Vieram tirar Paulo. Não, deixa eu aqui.
O que vocês vão fazer é contra a lei. Não, 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 deixa eu aqui. Pode ver no filme. Sabe por quê, irmão? Porque Paulo estava liberto. Paulo disse, o meu morrer é Cristo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, só me resta uma coisa, a coroa, louvado seja o nome do Senhor. Oh, irmão, sai daqui hoje mudado pelo amor de Deus. Irmã, jovem, adolescente, em nome de Jesus. Deixa eu fechar o raciocínio dizendo para você viver em liberdade e não viver preso por coisinhas bobas, creia que Jesus é o seu único libertador. Eu disse, psicólogo não vai te libertar, pastor não vai te libertar, médico não vai te curar. Não, quem te cura é o Jesus libertador. Jesus disse lá em João 8:31, então Jesus dirigiu a palavra aos judeus que diziam crer nele, se vocês permanecerem comigo, vivendo o que eu ensino, sem dúvida, são meus discípulos. Então irão experimentar a verdade vai libertar vocês. Eu falei sobre isso numa mensagem que eu preguei domingo passado. Se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, essa é o texto original, fica tranquilo. Aqui na versão da Bíblia, mensagem diz, se vocês permanecerem comigo, vivendo o que eu ensino, sem dúvida são meus discípulos. Então irão experimentar a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Vocês estão entendendo? Quando eu creio que Jesus é meu único libertador, eu sou desafiado a viver uma vida de ressurreição, onde o pecado não terá mais domínio sobre mim. E tudo que eu sofro neste mundo, contaminado pelo pecado, não será capaz de me destruir, e nem tirar de mim o desejo de ver Jesus. Não vai me paralisar, não vai me adoecer. Por quê? Porque eu fui liberto. Deixa eu concluir dizendo uma coisa aos senhores. A Bíblia diz o que acontece com aqueles que escolhem a liberdade em Jesus. Romanos 6:14. O pecado não pode mais ditar as regras da vida de vocês. Afinal, vocês não estão mais vivendo sobre a velha tirania do pecado. Estão vivendo na liberdade de Deus. Quantos estão vivendo na liberdade? Levante a mão e glorifique a Deus nessa noite. Oh, irmãos, pense nisto, tá? Deus me chamou, Deus te chamou para viver uma vida de liberdade, onde você, dominado pelo Espírito Santo, será capaz de dizer não ao pecado. Será capaz de perdoar aqueles que te machucaram, aqueles que te pisaram. Será capaz de vencer o luto. Que luto? Talvez de alguém que você perdeu e você entrou em depressão, ele te cura. Capaz de livrar você daqueles vícios que você ainda tem, que você não pode ver uma telinha de computador, que você quer ver um monte de besteira. Será capaz de viver uma vida emocionalmente equilibrada, controlando seu estresse, seu medo, as suas preocupações, sua raiva, suas pressões e os seus ressentimentos. O Senhor é aquele que te cura e te trouxe hoje aqui para te curar, só para isso. Você está apto a viver essa vida de liberdade? Se você está, baixa a cabeça agora comigo e vamos orar a Deus. Ó Senhor, eu quero te agradecer.